Vamos à palavra de Deus. Abra o seu coração, dê a sua atenção, papel e caneta na mão, só abre a boca para glorificar. Vamos testar, dá um glória a Deus aí. Isso, tem que ir esquentando, né? Em nome de Jesus. Vamos receber hoje com alegria o pastor Max, da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Vamos recebê-lo aplaudindo bem forte a Jesus pela vida do pastor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, ao Cristo vivo, nós tributamos louvores. E nesta noite tão maravilhosa, recebam a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com os amados. Louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao amado pastor. Muito obrigado, querido, pela forma tão honrosa como sempre somos recebidos neste ministério, e em especial nesta noite, conhecendo esta amada igreja, essa pequena partícula, mas de coração grande, que juntos, breve, adentraremos as mansões celestiais, e aí será para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Por enquanto estamos aqui, e aqui devemos continuar pelejando, batalhando, nos esforçando, perseverando e, sobretudo, crendo que Deus é maior nas nossas vidas. Você acredita nisso? Há uma declaração profética nos livros dos profetas maiores que diz que grande é o Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo, e de fato Ele é grande. Não há ninguém maior do que Ele. Ainda que alguém no cenário desta nação esteja querendo transparecer grandeza, grande só há um, e Ele é o Deus dessa igreja que está aqui para glorificá-lo e bem dizer. Você pode aplaudir Ele porque Ele é grande? Isso. Agora você pode bater no peito e dizer: o meu Deus é grande. Diga isso: o meu Deus é grande. Eu queria ler com vocês um texto, conduzo uma tradução aqui de Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 10, Filipenses 4, 10. E eu gostaria de ler esse texto para basear a reflexão bíblica que o Senhor coloca no meu coração, para deixar com esta igreja. E eu acredito que Deus tem mais uma palavra desses dias que os senhores e senhoras têm escutado mensagens da parte de Deus. Eu também desejo que na sua infinita bondade Deus possa usar a minha vida, os meus lábios, para falar ao seu coração. Eu sei que é uma pergunta de praxe, mas eu quero perguntar com muita convicção daquilo que Deus é capaz de fazer. Você está querendo ouvir um pouco mais da voz de Deus aqui essa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus. Filipenses 4, 10, 13, mesmo que a sua tradução seja diferente, a sua versão, eu gostaria de conectá-los com essa versão que eu conduzo aqui, por conta de algumas palavras que são de suma importância serem interpretadas. Diz o texto assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tiveram antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa de me sentir com necessidades, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também a sofrer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, que benção. Redobre a sua atenção. Quanto mais atenção você der, mais rápido eu serei e entregarei no tempo que aqui me é proposto, um tempo muito maravilhoso. Eu gostaria essa noite de começar a nossa reflexão chamando a atenção de cada um dos senhores e senhoras. Eu não sei se isso já foi feito, se foi, será bom porque vai ser corroborado. Se não, eu gostaria de chamar a atenção diante da proposta que nos envolve no tema desta campanha. Desde que eu recebi o tema, não só desta igreja, mas de outras igrejas que estão nessa mesma proposta, me chamou muita atenção. Os irmãos talvez não me conheçam, não tenham visto nenhum momento de nossas atividades no reino de Deus, mas como pregador do evangelho, eu sou uma pessoa apaixonada por temáticas,
por assuntos principalmente quando eles são de caráter bíblico. E o tema que nós estamos diante dele deve prender a nossa atenção. Nada me faltará. Qual é o tema mesmo? Que bom que vocês estão juntos. Ou seja, antes de nós voltarmos a esse texto que eu acabei de ler, eu gostaria da gente concentrar a nossa atenção e fazer algumas observações importantes diante desta frase, desta declaração, desta temática tão pertinente neste ano que subtende ser um ano desafiador. E a primeira observação que eu gostaria de fazer é que essa expressão, a expressão nada me faltará, não deve ser adotada por nenhum de nós como a chamada confissão positiva. Diga comigo, confissão positiva. Nós corremos esse risco. Quantas vezes alguém olha para uma frase porque ela é bonita, porque ela é bem elaborada, porque ela foi bem selecionada e faz dessa frase uma confissão positiva? Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas caem no erro e no equívoco de abrir a boca e dizer eu declaro isso ou declaro aquilo? Preste atenção, uma vez que eu digo que eu declaro, que eu determino algo, eu estou dizendo que eu tenho poder para levar efeito àquilo que eu estou determinando. E desde que eu me entenda por um conhecedor das Sagradas Escrituras, eu não tenho como determinar nada, eu só conheço um no universo que tem o poder de determinar e as coisas acontecerem, e é o Deus que esta igreja está cultuando aqui esta noite. Mas muita gente usa isso como confissão positiva. Declaro que serei curado, declaro que a porta vai abrir, e eu sei que essas palavras trazem em si sua beleza, mas ao dizer que nada me faltará, eu não posso fazer disso uma confissão positiva. Quantas vezes as pessoas equivocadas pegam temas que são expostos em igrejas, em festas, em campanhas e transformam em frases de efeito para meros momentos. Nós não. Nesta campanha, ao declararmos que nada nos faltará, ao invés de fazer desta frase uma frase de efeito, nós vamos estabelecer a nossa vida de forma bíblica como uma promessa vindo do alto, vindo da parte de Deus, vinda dos céus. Pastor, nada nos faltará, de fato é uma promessa sim. Se você busca entender essa declaração de forma real, bíblica e sobretudo correta, você vai ver que de fato ela é uma promessa. E como explicar isso? Deixa eu usar alguns textos da Bíblia, porque eu gosto de expor a Bíblia. Quando você lê o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6, no chamado ensinamento do Sermão do Monte, a partir do versículo de número 22, Jesus está ensinando sobre a ansiosa solicitude sobre a vida. Jesus quer acalmar o coração dos discípulos com relação aos cuidados da vida, o que comer, o que beber, o que vestir, como morar, como habitar, para que eles não sejam inquietos com relação a todas essas coisas. Quando Jesus chega no versículo 31, ele vai explicar que quem anda inquieto, quem anda preocupado, são gentios, ou seja, aqueles que não conheceram e não foram alcançados pela palavra da verdade, pela palavra da libertação. No verso 32, Jesus disse assim: vocês não devem ficar preocupados com essas coisas. Por que, Senhor? Porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam de cada uma delas. E talvez alguém pergunte, então o que nós fazemos, Jesus? O verso 33, Jesus diz: vocês não, vocês devem buscar antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e enquanto vocês vão buscando o reino de Deus e a justiça, nada lhes faltará, porque todas essas coisas serão acrescentadas. Alguém entendeu? Está glorificando. Eu já estou te declarando a promessa de Deus: nada vai te faltar, porque enquanto isso você está buscando o reino de Deus, a sua justiça, e Ele vai acrescentando essas coisas. Eu lamento, meu pastor, que a minha geração esteja invertendo valores. Ela está buscando as outras coisas e dizendo assim: Senhor, se der tempo eu vou, se der tempo eu corro lá no culto. Quem sabe você que está me assistindo, vai doer um pouquinho, mas depois Jesus sara. Poderia estar aqui, mas você disse não deu tempo. Só que você não pode inverter o que a Bíblia e o que o Cristo ensinou. Jesus não disse que eu busco as outras coisas para que não me falte e depois o seu reino. Ele disse: eu busco o seu reino, eu priorizo o seu reino, e enquanto eu priorizo, Ele acrescenta.
É como se alguém estivesse diante de Jesus, segura isso aqui para você sorrir e glorificar. Estivesse diante de Jesus e dissesse: Senhor, estou preocupado, porque eu preciso pagar o aluguel, preciso pagar as contas, preciso manter a família. Aí Jesus olha para você e diz assim: meu filho, se você quer fazer tudo isso, então primeiro busca o meu reino. Aí você olha para Jesus e pergunta: Senhor, e as outras coisas? Agora olhe para mim para você glorificar. Você pergunta: Senhor, e as outras coisas? Jesus num gesto faz assim, ó: eu acrescento, eu acrescento, eu acrescento. Eu vou ficar repetindo: eu acrescento, até você entender e receber essa palavra. Eu declaro que em 2023 você buscará o reino de Deus com maior intensidade e nada vai lhe faltar, porque Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta. Quem acredita no Deus que acrescenta? Então veja bem, não é uma confissão positiva, é uma promessa condicionada à priorização do reino de Deus. Um outro texto que vai me fazer entender isso está na própria carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 19. E agora, não é só uma promessa, como uma promessa profética. E enquanto eu estiver falando ela aqui, se você entender, receba os efeitos dela. Quando a igreja em Filipos ajuda Paulo financeiramente, Paulo termina esse texto no versículo 19 dizendo assim, ó: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus o nosso Senhor. Mão levantada, porque é para Ele. Se eu fosse você, eu levantava e abria assim. Eu declaro que nesta igreja nós veremos Deus suprindo cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus o nosso Senhor. Fecha a mão e diga: eu creio. Preste atenção, aplauda Ele. Não é uma confissão positiva, é uma promessa. De nada vai adiantar eu estampar nos carros, eu colocar nos murais ou nas minhas redes sociais, se não entender que não é a frase que faz o efeito, mas a essência dela, baseada pela Bíblia, que vai trazer os resultados sobre a minha vida. E eu estou crendo nisso. E para fechar a conta, eu vou para um texto do Antigo Testamento que eu amo de paixão. Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu vou parafrasear o texto. Deus chama a sua nação, o povo de Israel, e diz: olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos e terem cuidado de fazer conforme tudo que eu tenho ordenado, não vai faltar nada para vocês. Por quê? Porque vocês serão benditos no campo, benditos na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu celeiro, bendito será os entrares, bendito será os saíres. Os teus inimigos vão se levantar por um caminho, mas por 7 caminhos voltarão. O Senhor ordenará que a bênção esteja em sua casa. E agora, para você celebrar, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, e fará com que a bênção desça sobre a tua casa, sobre o teu celeiro e sobre tudo que há sobre a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Anda na minha palavra, tenha a minha palavra como princípio, obedeça o que está escrito. Aí sim, não será só uma frase, você será um dos privilegiados que nada faltará, nada faltará, nada vai faltar para a sua vida. Quem acredita, diga amém. Então essa é a primeira observação. Não é uma confissão positiva, é uma realidade profética, bíblica, e uma promessa feita pelo próprio Deus, condicionada a quem prioriza o seu reino, a quem prioriza a sua presença e a quem caminha com Ele. Deixa eu abrir um parêntese para dizer uma coisa aqui. Há uma briga hoje muito grande com relação à prosperidade, e eu sou contra a prosperidade antibíblica e totalmente defensor da prosperidade bíblica. E eu particularmente não vejo um texto melhor para defender a prosperidade bíblica do que Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha para cá. Em Romanos 8, 32, Paulo diz assim, escuta bem, porque eu vou falar bem pausadamente. Paulo diz assim, ó: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Vamos lá devagar. Primeiro Paulo diz, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Sabe o que Paulo está dizendo? Se entender, adora. Paulo está dizendo, o mais difícil ele já deu.
Vou melhorar. Quem deu um filho é muito te dar um carro? Quem deu um filho para morrer no teu lugar é muito te dar uma casa? Quem deu um filho para morrer no teu lugar é muito te prosperar? Ele não poupou o filho, e se ele deu o filho, ele pode te dar todas as outras coisas. Só que há um detalhe no texto: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como? Pergunta: não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? O problema é que tem gente que quer prosperar, mas sem ele. Quer prosperar, mas sem ele do lado. E a prosperidade só vale a pena se ele estiver junto, se ele estiver do lado. E eu vou profetizar, porque ele está me autorizando. Em 2023 as pessoas verão que ele está do teu lado, caminhando contigo, dentro da tua casa. Eu gostei daquele moço lá na mídia, recebendo a palavra. Todos verão ele caminhando lado a lado contigo, e a prosperidade verdadeira virá sobre a sua vida. Recebe essa palavra da parte de Deus. Mas vamos lá, segunda observação sobre a expressão nada me faltará. Esta expressão precisa ser vista sobre a ótica bíblica e definida da forma correta. Para quê? Para não gerar frustrações e falsas esperanças. Você imagina fazer uma promessa para alguém, não cumpri-la, ou ela não se cumprir da maneira que esperava? O tamanho da frustração. Você sabia que as igrejas evangélicas está cheia de gente que ouviu profecia, ouviu mensagem de confissão positiva, ouviu frase bem elaborada, acreditou que era Deus, e por não ter sido explicado, saiu frustrado, saiu decepcionado? Eu conheço gente que até saiu da igreja, porque prometeram para ele uma coisa, não explicaram, ele achou que ia acontecer e se frustrou. Agora imagine eu olhar para alguém e dizer: pode vir para a igreja que nada vai te faltar. E como eu vou dizer isso se tem dias que as coisas nos faltam? Como eu vou explicar isso para as pessoas? Eu preciso entender essa declaração não de uma forma leviana, mas à luz de um contexto bíblico. Como eu entendo? Pois haverá dias em que você e eu teremos falta de algumas coisas que julgaremos necessários. Haverá dias em que pode nos faltar a chamada provisão tão esperada da parte dos céus. Então, como eu posso explicar que nada nos faltará no dia em que as coisas nos faltarem? É preciso entender um princípio muito precioso e uma distinção a ser feita entre duas palavras. Duas palavras, vamos lá. Se eu quero entender o nada me faltará, eu preciso distinguir, separar desejo de necessidade. Diga comigo: desejo e necessidade. Deus nunca prometeu satisfazer desejo de ninguém, mas prometeu suprir todas as necessidades. Vou repetir isso aqui. Deus não disse: olha, eu vou fazer todos os teus desejos. Deus disse: eu vou suprir todas as tuas necessidades. Aí aqui entra um problema. Tem dia que o meu desejo eu confundo como necessidade. Quer que eu explique? Vamos lá. Jovenzão, não precisa ser jovem, mas só para ilustrar. Doido para ter um carro, querendo ter um carro. Eu estou lutando para comprar o carro. Aí você olha para ele e pergunta: já tem a carta? Não dá não. Eu pergunto: a necessidade maior é o carro ou é a carta? O carro sem carta vai trazer lucro ou prejuízo? Então a necessidade não é o carro, a necessidade é a carta. O problema da gente é que nós confundimos os nossos desejos com as nossas reais necessidades. E eu vou ilustrar isso com uma história bíblica. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E quando ele subia, todos os dias colocavam-se na porta do templo um coxo. Qual era o propósito? Na porta do templo, alguém para pedir esmolas. Eu fico pensando, traziam ele todo dia para a porta do templo, mas nunca ninguém colocou ele dentro do templo. Como nos falta fé às vezes. E ele ficava ali: dá-me uma esmola, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. Olhava diversos rostos todos os dias, mas vem dois diferentes. São dois que viviam a provisão de Deus e nada faltava. E aí quando eles vão subindo, ele olha para Pedro e João e disse assim: dá-me uma esmola. A Bíblia diz que Pedro fixa os olhos nele e diz uma frase linda, diz: olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
Preste atenção. Quem está pedindo esmola acha que essa é a sua necessidade. Não, era o desejo de ganhar mais um trocado. Sua necessidade era sair daquela rotina de vida, se colocar de pé e marchar como um vitorioso, para ter a sua necessidade suprida. Agora, sabe o que é interessante? É que Pedro de levanta e anda, ele não acredita não, porque a Bíblia diz que ele continua no lugar. Aí é necessário Pedro pegar na mão, puxar ele, e a Bíblia diz que de um salto ele se põe em pé. Aleluia. Porque às vezes, pastor, o senhor até prega com ousadia, com graça, mas tem muita gente que só levanta quando a gente pega na mão. E essa noite eu tenho uma notícia: ele vai pegar na tua mão e vai te levantar. Creia, creia, creia que as tuas necessidades serão supridas. Só o que crê joga a mão lá em cima, porque eu tenho algo a te dizer. Os teus desejos podem não ser satisfeitos, mas te prepara, tuas necessidades serão supridas para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E há um detalhe: deixe Deus, olhe para mim, deixe Ele priorizar as tuas necessidades, porque se você deixar, Ele pode te surpreender. Diga comigo: se eu deixar Deus suprir minhas necessidades, eu terei surpresas. Explica isso, pastor. Vou explicar com Bíblia, eu só sei explicar com Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 11 de João que estava enfermo, estava doente, um certo Lázaro de Betânia. Quando Lázaro adoece, estou parafraseando, parece que Maria tenta contornar: não, ele vai ser curado, mas a doença se agrava. E se agrava tanto que agora eles estão desesperados e mandam mensageiros para buscar Jesus. Correm os mensageiros, deixam Lázaro doente, e quando eles chegam de Jesus, parece que eu vejo eles cansados, ofegantes, dizendo: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo, e as irmãs Marta e Maria estão chamando para o Senhor curá-lo. A Bíblia diz, não sou eu, que Jesus, quando ouviu que Lázaro estava enfermo, ainda se demorou no lugar 2 dias. E isso porque era amigo dele. Por que Jesus fez isso? Aí a coisa vai afunilar mais, porque a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim: ó, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo, porque essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Espera aí, os mensageiros vão lá buscar Jesus para curar. Jesus não cura, ainda diz que a enfermidade não é para a morte. Eu não sei exatamente o dia que Lázaro morreu, mas nós temos algumas suposições. Quando os mensageiros saem da aldeia, Lázaro ainda está vivo. É possível que Lázaro tenha morrido quando eles chegaram até Jesus, ou quando estava voltando. Agora pense comigo, o que foi que Jesus disse para eles? A enfermidade não é para a morte, é para a glória. Então os mensageiros estão voltando animados: vamos lá avisar que ninguém vai morrer, não vai ter morte. Só que quando eles botam o pé na aldeia, tem luto. Lázaro morreu. Imagina como dá a notícia agora. Pensa o nó na cabeça daqueles homens. Você lembra que ele disse que não era para a morte? E por que Lázaro morreu? Quantos porquês há na nossa vida? A gente ouve uma mensagem, um louvor, uma ministração, quando sai daqui acontece tudo ao contrário, e a gente pergunta: mas por quê? Por que está acontecendo? Me faz lembrar agora de um episódio que aconteceu comigo. Qualquer dia eu venho e conto por completo, mas vou contar em parte agora. Quando eu mudei para o estado de São Paulo, um dia eu tinha programado uma viagem para a minha cidade de origem, e antes da viagem eu estava pregando num culto, terminei de pregar, uma pessoa veio em minha direção, colocou a mão na minha cabeça e disse: eu estou indo contigo nessa viagem, será uma viagem maravilhosa, e eu tenho para ti nessa viagem uma grande surpresa. Meu irmão, se Deus falar contigo que tem uma surpresa, o que é que tu pensa? Seja sincero, surpresa, né? Se tu estiver na prova com a geladeira que nem quando Deus fez o mundo, só água e luz, tu pensa que já é a provisão, né? Imagina. E eu disse: tem surpresa. Você sabe qual foi a surpresa? Um carro capotado 7 vezes e a vida da minha filha sendo ceifada, de 6 anos, a única filha mulher. A minha Débora, que só viveu 6 anos comigo, morreu naquele acidente. Mas a morte dela, até hoje, glorifica o nome do Senhor.
Tem coisas que Deus faz na nossa vida e nós não entendemos. Lázaro precisava ser curado. Jesus disse que a enfermidade não é para a morte. Lázaro morre, mas eu estou falando de Deus suprir necessidades e surpreender. Quando Jesus chega na aldeia, depois de 2 dias que ele demorou, está aquele alvoroço. Marta chega nervosa, achando que sabe mais Bíblia do que Jesus, e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela serena e disse: teu irmão há de ressuscitar. Aí ela vai ensinar a Bíblia para Jesus, né? Que tem crente que quer orar ensinando Bíblia para Jesus. Senhor, mas a tua palavra, ele sabe que está na palavra. E a tua palavra, Senhor, ele sabe. Aí Marta: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Escatologia, viu? Boa de escatologia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus disse: não, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive, cadê o que vive? Todo que vive e crê não morrerá eternamente. Marta, ó, Jesus se encaminha para o túmulo. E agora quando ele chega lá, Marta diz: Senhor, não tira a pedra não, porque cheira mal. Jesus: Marta, de novo, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos antes de aplicar, e vocês vão me explicar. Quando mandaram chamar Jesus, o que eles estavam querendo? Que Jesus curasse. Jesus chega, não cura, mas ressuscita. Eu pergunto, o que é maior, cura ou ressurreição? Eu vou pregar para esse lado que deu mais aleluia. Qual é maior, cura ou ressurreição? Cura ou ressurreição? Cura ou ressurreição? Então pega a palavra que eu vou aplicar com a essência desse texto. Você está esperando algo pequeno, Deus está falando: eu vou fazer algo maior. Não te espanta se eu demorar. Se eu demorar, tem um propósito. Eu não só, diz o Senhor, vou suprir tua necessidade, como eu vou fazer coisas extraordinárias e vou surpreender você. Quem pega essa palavra recebe o que Deus está dizendo. Coloca a mão no ombro de alguém e diz: ele vai fazer algo maior. Diga: espera porque é maior. Aguarda porque é maior. Você que está nas redes sociais, aguarda porque é maior aquilo que ele vai fazer. Oh, glória a Deus! É maior. Então preste atenção. Nunca confunda seus desejos com as suas reais necessidades. Porque se você quiser que ele satisfaça o seu desejo e ele não satisfazer, você pode se frustrar. Agora, se for necessidade, é só esperar. Aleluia. Glória a Deus, é só esperar. Glória a Deus. Eu digo que crente não passa fome, passa da hora de comer, mas fome não passa. Chega na última hora, ele desce. Chega no último momento, ele vem. E quando ele vem com força, surpreendendo. Eu fico pensando em Elias. Elias está muito bem lá em Querite. Aí seca a água do ribeiro. Aí Deus disse assim: levanta-te, vai para Sarepta. Preste atenção no texto, Bíblia, a gente presta atenção. Porque lá eu dei ordem a uma viúva que te sustente. Diga comigo: dei ordem a uma viúva que sustente. Vamos ser sinceros aqui, sincero. Se Jesus chegasse para ti e dissesse: só tem uma viúva que vai sustentar a tua vida, o que teu miolo pensaria? O marido morreu, era rico, deixou uma herança, hein? Lá vai Elias alegre, achando que uma viúva rica vai suprir suas necessidades. Quando ele chega, a mulher está catando graveto para fazer o último bolo e morrer. Parece que eu estou na pele de Elias perguntando: Senhor, é essa mesmo? Ela não está dando conta nem dela, vai dar conta de mim. Mas deixa eu experimentar, Senhor. Ô mulher, me traz um pouco de água. Água tem, vou buscar. Não, aproveita, dá para mim também um pedaço de bolo. Ela disse: ah, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite numa botija, um pouco de farinha. Eis aqui, eu peguei alguns gravetos, vou fazer um pouco de bolo, vou comer com meu filho e vamos esperar a morte, porque não tem mais comida. Aí Elias: entendi o que Deus quer fazer. Entendi.
Você sabia que tem dia que Deus quer suprir a necessidade, mas o agente supridor do milagre será você? Você às vezes diz, mas por que nesse emprego? Mas por que nessa casa? Mas por que nesse bairro? Em vez de perguntar por que, você diz, Senhor, se tu me trouxe para cá, é porque é daqui que o Senhor tem algo a fazer. Vai, mulher, faz lá o bolo para ti, mas antes de comer, traze o primeiro para mim, porque se tu creres, tão certo como vive o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai secar, segundo a minha palavra. Escuta isso aqui, se entender, glorifica. A mulher fez como tinha dado ordem. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio tinha fome reinando naquele lugar, mas na casa dela toda necessidade foi suprida. Toda necessidade. Eu sei que está cheio de profeta do Twitter, do YouTube, das redes sociais, do caos, dizendo que esse ano no Brasil vai ser terrível. Vai ser terrível para quem não está debaixo da mão potente de Deus, mas para nós vai ter necessidade suprida. Vai ter necessidade suprida. Vai ter necessidade suprida, porque Ele é Deus. E para caminhar para o final, a minha terceira observação a partir desse tema é que nós devemos pensar nesse tema fazendo a seguinte observação: para vivermos o nada nos faltará. Ao olhar para o texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, nós precisamos entender princípios e verdades que estão escondidos nessa declaração impactante do apóstolo Paulo. E eu queria que você redobrasse a sua atenção. Lembra do texto que a gente leu? É para ele que eu quero voltar agora. Deixa eu primeiro parafrasear o contexto do que está acontecendo. Paulo era um homem que vivia pela fé. Em algumas ocasiões tinha que trabalhar, mas em muitas dependia exclusivamente das ofertas que os irmãos lhe ajudavam. E o contexto aqui em Filipos é Paulo agradecendo as ofertas que lhe foram enviadas. Os irmãos se lembraram dele e mais uma vez estavam lhe suprindo as necessidades. Tanto que no versículo de número 10, olha o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado. Vocês já tiveram esse cuidado antes, mas vos faltava oportunidade. O que ele está dizendo? Eu sei que vocês têm cuidado com o meu ministério. Eu sei que vocês contribuem para o meu ministério, mas não tinham tido oportunidade e agora estão de novo revivendo a lembrança. E Paulo quer deixar uma coisa bem clara para eles, dos princípios que cercam esse texto, é que nós vamos entender essa expressão, nada nos faltará, e vamos vivê-la na prática. Porque depois de agradecer, Paulo vai dizer o seguinte: embora eu precise, não estou vivendo como alguém que necessita. Isso aqui é muito lindo. Olha o que diz o versículo de número 11: digo isto não por causa de me sentir com necessidades. O que eu posso estar dizendo? Eu tenho sim necessidades. Algumas coisas precisam ser supridas, mas quero dizer para vocês que eu não me sinto necessitado, porque eu estou vivendo exatamente aquilo que Deus tem para me viver na minha vida. Vai pegando aí. E aí, quando ele mostra que não se sente com essa necessidade, a primeira razão que Paulo vai encontrar para viver como se nada lhe faltasse era o contentamento. Por favor, diga essa palavra comigo: contentamento. Diga mais uma vez: contentamento. Olha o que diz o versículo 11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse podia bater no peito e dizer: nada me faltará. Quando ele diz aprendi a viver contente, ele está falando de uma palavra chamada contentamento. Você sabia que muitos cristãos, muitas vezes nós, mesmo sendo abençoados em extremos por Deus, parecemos estar vivendo sem o contentamento necessário, como insaciáveis? E eu vou citar 2 textos aqui para você, e eu lhe aconselho que esses textos entrem no seu coração. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no capítulo 6, versículos 6 a 8, Paulo diz o seguinte: que a piedade é grande fonte de lucro, mas com contentamento.
Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada levaremos dele. Aí o versículo 8 ele diz algo fenomenal. Ele diz: tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Sabe quando você vai se sentir satisfeito? Quando você ligar sua televisão, clicar lá no YouTube e dar uma voltinha lá na África, lá na Somália, e viver que milhares de pessoas queriam ter a roupa que você tem, a casa que você tem, a cama que você tem e não tem. Quando a gente reclama, estamos pecando ferrenhamente contra um Deus que está cuidando de nós. Ainda que não tenhamos a mesma vida de alguém que tem posses e riquezas, é suficiente termos o cuidado de Deus todos os dias, não deixando faltar para nós o que comer e com que nos vestir. Tem gente andando descalço, tem gente dormindo nas ruas. Esses podem dizer: algumas coisas me faltam, mas eu e você? Jamais. Na verdade, nós temos acima daquilo que merecemos. Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir para esse lado. Na verdade, nós temos acima do que merecemos. Vamos dar uma voltinha no passado? Vamos lembrar de um negocinho chamado pandemia? A pandemia veio revelar uma palavra interessante chamada soberania. Como é o nome da palavra? Soberania. Por que, pastor Max? Eu vou lhe explicar. Na sua soberania, Deus permitiu, num contexto inclusive de engano, que mais de 700 mil pessoas fossem vitimadas pela Covid. E eu conheço gente, irmão, que se trancou, se blindou, usou máscara, banhou com álcool em gel e o vírus soube cair lá. E conheço gente que não tinha com que se proteger e permanece vivo. Sabe por quê? Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então deixa eu dizer uma coisa para você se entender. Agradeça inclusive com lágrimas. Em sua soberania, quem Ele quiser colher, amém, Ele levou. Agora em sua soberania, quem Ele deixou, só deixou porque tem um plano na sua vida, só deixou porque tem um projeto. Eu vou repetir isso aqui de viva voz: tu só estás viva, tu só estás vivo porque Deus ainda tem alguma coisa contigo sobre a face da terra. Então esteja contente com o que tu tens. Que geração é essa, pastor, que olha as publicações dos famosos, os carrões, as casas, e fica delirando: quero ser isso, quero ser aquilo para alcançar isso? Não. Você sabia que muita gente que está na mídia publicando seus luxos não dorme como você dorme? Não se alimenta como você se alimenta? Eu conheço gente que é milionária, mas não pode colocar uma colher de arroz na boca porque tem doenças. Eu conheço gente que tem riqueza, mas não pode pisar o pé na rua como você. Eu sei que sua casa pode não ter uma proteção humana 24 horas, um muro de cerca elétrica, câmeras de monitoramento, mas você dorme bem, até baba, né, irmão? Glória a Deus. Está entendendo? Diga amém. Está na hora de nos contentarmos. E preste atenção, diga comigo: se eu não me contentar, eu corro o risco de pecar contra Deus. Isso aqui é muito sério, escute. Você que está aí na internet, escute isso aqui. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 e 12, nos 2 capítulos, que Davi comete um pecado horrível. Ao olhar uma mulher pela janela se banhando despida, ele manda buscar a mulher, mesmo sendo casada, se deita com ela, adultera. Quando descobre que a mulher está grávida, eu estou resumindo, manda chamar o marido. Como não consegue resolver o problema, manda o marido de volta para a frente de batalha, coloca ele diante dos flecheiros, o marido é morto. Davi pensa que o problema está resolvido e fica bem caladinho, até que Deus vai até o profeta Natã e vai até Davi para falar com ele, contando-lhe uma história. Eu não vou entrar em detalhes da história, mas o interessante é que quando Davi decreta a morte do homem que tinha roubado a cordeirinha, em 2 Samuel capítulo 12, 7 e 8, Deus vai falar um negócio extraordinário que me faz tremer. O profeta diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel, eu te dei a casa do teu Senhor, te dei a mulher do teu Senhor no seu seio, te dei posses. E Deus diz: e se isso fosse pouco, eu te daria mais e mais coisas. Diga comigo: e se isso fosse pouco, eu acrescentaria. Você está entendendo o que Deus está dizendo para Davi?
Davi, o que eu te dei já é suficiente. Se fosse pouco, eu teria dado mais. Você quer viver como se nada te faltará? Então entenda esse princípio. O que Deus te deu é exatamente o que você precisa para continuar servindo a Ele, vivendo e glorificando. Pastor, mas todos nós sonhamos em ter um pouco mais. Continue sonhando, mas se contentando com o que tem, porque na hora que vier, vem como surpresa e você glorifica a Deus. Como é bom, irmãos, a gente está satisfeito com o cantinho que a gente tem. Aí vem Deus e surpreende. Porque tu foste grato no pouco, sobre o muito eu estou te colocando. Porque fosse satisfeito no pouco, isso aqui é profecia, eu estou abrindo portas grandes para você. E agora o Espírito fala na minha boca para essa congregação, para essa igreja: eu estou ampliando as tendas, eu estou ampliando as tendas. É isso que o Espírito manda falar para esta igreja, pastor. Eu estou ampliando as tendas para quem está satisfeito da minha presença. Pegue na mão de alguém aí e diga assim: meu irmão, está fraco, meu irmão? Estejamos satisfeitos, porque Ele tem cuidado de nós. Só quem desfruta do cuidado de Deus, abre a boca e dê glória a Ele. Então, primeira coisa que Paulo diz: eu já aprendi a viver contente, contentamento, satisfeito, contente em toda e qualquer situação. Um homem desse pode dizer: nada me faltará. A segunda razão que Paulo tem é que ele diz assim: nada me faltará, porque eu tenho experiência, eu sou instruído. Olha o que diz o versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de ter fartura a como ter fome, tanto de ter abundância a como também sofrer necessidades. Sabe o que Paulo está dizendo? A falta é correspondente à experiência que eu vou receber. Então, quando nos falta, é permissão dele para quê? Para que eu viva milagres. Paulo está dizendo: se vier escassez, eu tenho experiência. Se vier abundância, eu não vou abandonar a igreja, eu tenho experiência. Você sabia que tem gente que não consegue ver nem na escassez, nem na abundância? Na escassez ele murmura e não congrega. Aí quando congrega que Deus dá abundância, ele não volta mais aqui. Falta experiência. Sabe, há alguns anos atrás surgiu um louvor que foi a marca dessa nação: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu vi muita gente cantar, que lindo, mas viver... Porque se tem uma hora que a gente corre o risco de mentir, é quando canta. E nós não podemos mentir quando cantamos, porque os antigos, eles não cantavam por cantar, cantavam as experiências que viviam. E hoje parece que nós estamos cantando o que precisamos. Parece que eu vejo Davi, só um exemplo para você, triste, como diz o nordestino, jururu, amuado, encolhido num canto. Aí passa um crente aqui da quadrangular, da igreja da cidade, na porta da casa dele, e diz assim: ô Davi, vamos à casa do Senhor. Irmão, desceu um negócio do céu no Davi. O Davi disse: espera aí, eu já vou, mas antes de ir, deixa eu escrever. Alegrei-me, 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 alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, para tu melhorar esse glória, se Davi se alegrou só porque recebeu o convite, imagine eu e você que já estamos aqui, quem vai se alegrar na casa do Senhor? Então preste atenção. Se eu quero declarar que nada me faltará, eu preciso de experiência. Então escute, eu sei que ninguém gosta de ser provado, ninguém gosta de estar na prova, mas provas fazem parte do nosso currículo espiritual. Um crente sem provas também é um crente sem nada para contar. Um crente sem dificuldades não poderá ver a mão de Deus agindo nessas dificuldades. Conta-se aí uma alegoria, uma saga, de que um dia, pastor, a luta estava assim, olhando para o além do nada, e disse: quer saber? Vou me levantar e vou bater na porta da casa de um crente.
Aí a luta se levantou. Quando ela se levantou, a Vitória viu aquilo de longe e disse: para onde a luta vai? Vou atrás dela. A luta saiu na frente, a Vitória saiu atrás. Aí a luta chegou na porta da casa do primeiro crente e fez assim, ó. Aí o crente: quem está aí? Se é a luta, posso entrar? Aí o crente: aqui não. A luta foi embora, a Vitória foi atrás. Aí veio outro crente: quem está aí? A luta, posso entrar? Não, aqui não. A luta foi embora, a Vitória foi atrás. Aí passou na porta de um crente daqui dessa igreja. Aí bateu assim, disse assim o crente: quem está aí? Só a luta, posso entrar? Ele abriu a porta e disse: entre, fique à vontade. A luta entrou, a Vitória entrou atrás. Aleluia. Quando a luta já ia se abarcando no sofá do crente, que ela olhou assim, se levantou e saiu correndo. Aí o crente: ó, dona Luta, você já vai? Aí a luta disse: eu já. A Vitória já chegou, a Vitória já chegou. A Vitória, quem entendeu, recebe. Quando a luta chega, a Vitória chega junto para a tua vida. Lembra de Romanos 8,37? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Oh, que lindo que você levantou a mão. Então eu vou repetir de novo: em todas essas coisas, em todas essas coisas, em todas essas coisas, só os mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Para caminhar para o final, Paulo diz algo interessante em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Ele diz: olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nós, e a experiência traz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Preste atenção. A luta, a tribulação inicia um processo maravilhoso em nossa vida. Entenda isso. Se tu está sendo provada, se 2023 começou com luta, olha o que a Bíblia está dizendo: tua luta vai gerar primeiro em você paciência. Diga comigo: paciência. Paciência que tem o sentido de perseverança. E por que perseverança? Se tu entender, glorifica. Porque o crente que lê Bíblia, ele sabe que se ele sair da presença, ninguém mais vai ajudar. O único que pode ajudar ele é Deus, e ele vai permanecer perseverante até que Deus o ajude. Para onde você vai? Ah, chegou uma luta, eu vou desistir. Vai adiantar o quê? Quando ela chegar, persevera. Persevera, eu ouvi um aleluia. Persevera, persevera. Por quê? Porque luta tem começo, mas também tem final. Vou repetir: luta tem começo, mas também tem fim. Persevera. Aí enquanto você persevera, quando a vitória vem, vai te dar experiência. Vai te dar o quê? Lembra de Davi e Golias? História bonita, né? Mas eu gosto do aspecto antes da história. Porque na hora que Davi se dispõe para lutar com Golias, aí Saul, com aquele espírito pessimista, negativo, disse: rapaz, não dá para ti não. Tu é inexperiente, vai vendo. E esse guerreiro é guerreiro desde a mocidade, tem experiente. Aí Davi: como é que é inexperiente? Posso dar um testemunho? Disse Davi. Que testemunho? Faz um culto aqui que eu vou dar só um testemunho, Saul. Posso? Pode. Quando eu era mais moço, cuidando da ovelha de painho lá no rebanho, se levantava um leão, se levantava um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu ia lá, tomava a ovelha da boca dele, ele se levantava contra mim, e eu rasguei leão e rasguei urso. O meu Deus, que me deu força para rasgar leão e urso, vai me dar força contra esse incircunciso filisteu. E tem mais. Você observa que Davi só ia lá e tomava a ovelha da boca do leão e não matava logo. Ele só matava o leão quando se levantava contra ele. E aí a experiência ensinou ele. No dia que ele matou Golias, que ele viu ele no chão, ele disse: eu me lembro do leão do urso. Então antes que ele se levante, deixa eu cortar a cabeça, porque agora eu tenho experiência. Levanta a mão, porque lá vai a profecia. Eu não quero que nenhuma luta bate na sua porta, mas se ela bater, vai encontrar um homem e uma mulher experiente, cheio de Deus. Vou repetir: cheio de Deus, cheia de Deus, dizendo: eu tenho experiência com Deus dos exércitos, que já me deu vitória em 2022 e vai me dar em 2023. Quem acredita, fique de pé comigo em nome do Senhor dos exércitos.
Eu sinto que hoje tem gente aqui que vai falar em línguas estranhas pela primeira vez. Jesus hoje vai batizar crentes com o Espírito Santo, vai curar doenças e enfermidades, porque este setembro será mês de milagres, a consagração deste mês. Antes que eu termine, pegue na mão de alguém, por gentileza. Olhe para cá. Eu sei que a gente gosta de Filipenses 4,13, não gosta? Tudo posso, tudo posso, mas só pode dizer isso quem tem experiência, quem tem contentamento. Eu declaro que todos os crentes que estão nessa casa terão moral para dizer essas duas frases: nada me faltará, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Nada me faltará, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Antes do ministério ministrar um louvor aqui, eu quero fazer uma experiência com vocês aqui. Se os irmãos e irmãs entenderam e vão viver baseados nas verdades da Bíblia que nós declaramos aqui, eu quero que, não por formalismo, para se concentrar melhor, você feche os seus olhos por um instante. Eu quero começar falando com você que é batizado com o Espírito Santo, você que fala em outras línguas. Daqui a pouco, todos nós que falamos em outras línguas não vamos falar uma só palavra em português, vamos orar em outras línguas. E você que acredita no poder do Espírito e nunca falou em outras línguas e crê no batismo, enquanto por um minuto todos nós estivermos aqui adorando em línguas ao som desse teclado, você será revestido do poder do Deus e vai falar em outras línguas. Depois você procura o pastor da igreja e diga: pastor, naquele dia o Jesus me deu a experiência do falar em línguas. Ao som desse teclado bem suave, a partir de agora, todos os crentes batizados em língua, abre a boca, não fale uma só palavra em português, adoremos em línguas estranhas agora. Quem não é batizado, receba agora. Receba o poder do Espírito agora. Receba o poder do Espírito agora. Quem está doente seja curado agora. Quem está doente seja curado agora. A glória desceu. 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 Eu estou ouvindo línguas estranhas. Deixa eu ouvir aqui do lado esquerdo. Jovens, recebam. Homens, recebam. Mulheres, recebam. Igreja, ministra a tua graça. Ministra. Nada me faltará. Nada me faltará. Liberdade. Abrace alguém aí do seu lado e diga para ele: de fato e de verdade, nada te faltará. Abrace, 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 abrace. Deus, nada me faltará. Escute, antes que eu entregue o microfone, tem alguém nessa noite que tem vindo à igreja, mas ainda não fez a sua aliança com Jesus. Você ainda não confessou Ele como Salvador, ou você está afastado ou afastada e veio a esse culto hoje e quer que em 2023 nada te falte, inclusive a tua salvação. Sai do seu lugar agora e vem aqui para eu orar por você. Você estava afastado ou afastada, venha, venha, glória a Deus. Cadê a segunda pessoa? Venha. Cadê a segunda pessoa? Está vindo ali chorando. Cadê a terceira pessoa? Venha, 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 venha. Venha, canta.
Que coisa linda, ó, que coisa linda essa imagem. Cadê a irmã que tira, registra essa imagem? Isso aqui é coisa de Deus. Cadê a terceira pessoa para voltar para Jesus hoje? Você estava afastado, estava afastada. Você quer voltar hoje? Volta, vem. Ou você não tinha entregado sua vida para Jesus ainda? Vai ficar longe dele até quando? Vem, aonde está a terceira pessoa? Nada me falta. Oh, canta, igreja! Nada me faltará. Que coisa linda, meu filho. Recebe mais do que Deus me deu. Recebe mais do que Deus me deu. Que Deus te use na pregação. Que Deus te use na autoridade. Que Deus use a tua vida. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Canta pra Ele. Nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Eu preciso orar. Meu tempo está encerrando. Eu quero convidar agora quem está aqui, está doente, está enfermo e acredita em milagre. Junto com eles, eu quero que você venha, porque eu preciso orar por você. Quem está doente, enfermo, vem correndo receber tua cura. Não sou eu que vou te curar, não. É o Deus que vai suprir as tuas necessidades. Vem, pastor, eu não estou doente, mas eu queria receber uma oração. Vem também correndo, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Se você crê que Deus usa a minha vida, eu quero ministrar sobre você. Você que está aí na internet, talvez você ainda não é crente, ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está afastado. Se você quer reconciliar, se você quer fazer parte dessa família, escreva aí nos comentários: eu quero me reconciliar, ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Meu Deus, que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa? Canta, filhos de Deus. Pai, eu quero ministrar a tua bênção ao som desse louvor sobre todos os que vieram aqui à frente. Esses teus dois filhos que se reconciliam hoje. Que alegria ver esses outros abraçando eles, abraçando ele. Isso mostra que essa igreja tem gente apaixonada por vidas, por almas. Ó Deus, os doentes e enfermos sejam curados agora. Os que precisam de um milagre sejam tocados agora. E a bênção do Senhor venha sobre a vida de todos. Todos abram as mãos em nome de Jesus. Onde tiver uma mão aberta, Senhor, que eles recebam agora o milagre, o suprimento das necessidades, em nome de Jesus. Fecha a mão e diga amém. Quem pode aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré? Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me Você pode voltar para o seu lugar alegre, adorando a Deus. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Meus irmãos, eu